filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Uma pessoa nasce do Espírito Santo, essa criatura se torna a glória de Deus aqui na terra. E o que Ele espera dessa criatura é que ela venha agradá-lo com a sua própria vida. Nós vamos falar a respeito do que Jesus falou, do que Ele ensinou, do que Ele deixou como legado para nós. Mas você vai entender perfeitamente o que significa o reino de Deus. O reino que Jesus disse para Nicodemos: se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ver, nem ver. Quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus aqui na terra, digamos, é os céus aqui na terra. São os céus aqui na terra. Embora que os céus, o reino dos céus, sejam lá em cima, aonde vive o nosso Deus, mas aqui na terra, quando nós entramos no reino de Deus, nós podemos ver o reino dos céus. E isso alimenta a nossa fé, sustenta a nossa fé. Diante de todos os problemas que enfrentamos aqui embaixo, eles se tornam insignificantes diante da visão, do entendimento do que é o reino dos céus, que você tem acesso primeiro quando entra no reino de Deus. Mas para entrar no reino de Deus, o que tem que ser feito? Tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Não é religião, não é igreja universal, não. O reino de Deus, Jesus disse, está dentro de vocês, está dentro de vós. Quer dizer, está disponível para todos, mas nem todos têm esse interesse. Mas você vai entender agora o que é o reino de Deus. Antes de fazê-lo, eu queria chamar aqui à frente aqueles que dizem: o bispo, eu não tenho certeza da minha salvação. Eu não tenho certeza. Se eu morrer agora, eu estou condenado, porque eu não tenho certeza da minha salvação. Eu tenho sido essa pessoa cheia de erros, falhas. Eu tento acertar, mas eu falho mais, eu erro mais do que acerto. Eu não tenho certeza da minha salvação. Isso é um problema. Então, se você é essa criatura que está nessa situação, vem aqui à frente, vamos orar para você. Nós vamos orar para você, a você seja revelado o reino de Deus. As demais pessoas podem sentar. Graças a Deus. Quando o Espírito Santo nos revela o reino de Deus, é porque Ele quer, Ele aceitou
a pessoa que Ele revelou. Amém? E isso é uma coisa dele para com cada um de nós. É uma coisa pessoal. Ele e você. Ele e a pessoa que Ele escolheu. Então, eu oro, eu clamo, nós ensinamos, mas só Ele pode fazer esse milagre. Entendeu? Está entendendo? Qual é a minha parte nisso, bispo? Qual é a minha participação? Você tem que querer. Você tem que ter disposição para isso. Então, se você está aqui à frente, você não está aqui à frente, espero eu, você não está aqui à frente para receber uma oração, para ser curado de uma enfermidade, para resolver um problema econômico, para resolver um problema emocional, nada disso. Você está aqui na frente para resolver o problema maior na sua vida, que é o reino de Deus. Quando você entra no reino de Deus, acabou. Você deixa de ser um perdedor para ser um ganhador. Você deixa de ser um perdido para saber, não, agora eu sei em quem tenho crido. Agora eu sei que Deus existe. Agora eu sei que Ele é comigo. Independente do que está escrito na Bíblia, agora eu sei. Entenderam? Isso tem que acontecer com você. E eu não posso fazer isso. É só o Espírito Santo. Ninguém pode fazer isso. Só o Espírito Santo e você. A sua participação é estar, ó, meu Deus, tem misericórdia de mim. Amém? Tem misericórdia de mim. Eu quero. Eu estou pronto. Qual é o preço que eu tenho que pagar? O que eu tenho que fazer? Ele vai te orientar. Amém? Feche os seus olhos, coloque suas mãos no coração e, por favor, concentre a sua fé. Jesus está aqui. Ele trouxe você aqui. A pessoa do Espírito Santo trouxe você aqui. E o trouxe até Ele. Jesus diz na sua palavra: ninguém vem a mim se o Pai não o enviar. Então, Senhor, eu te peço por essas pessoas aqui. Eu creio que elas foram trazidas por Ti, inclusive aquelas que estão nos assistindo em casa, no presídio, no hospital, numa clínica, estão lá fora, mas estão participando dessa transmissão. O Senhor as despertou para estarem conosco aqui no altar. Então eu peço que neste momento, meu Pai, pelo amor do Teu nome, sim, pelo amor do Teu nome, pelo amor da Tua palavra, pelo amor do Teu Espírito, venha revelar a essa criatura, venha revelar-se a esta pessoa, aqui agora, pelo nome de Jesus, pelo Espírito de Jesus, pela palavra de Jesus. Receba, amiga e amigo, o perdão de Deus. Já de cara você tem que saber disso. Ele perdoa você. Ele perdoa. Ele aceita você do jeito que você está. Mas Ele quer e Ele cobra que você também perdoe as pessoas que lhe fizeram mal. Que você carrega mágoa e ressentimento. Isso não tenho dúvida. E se você perdoa, se você quer bem aquelas pessoas que fizeram mal a você, isso é perdoar. Então, em o nome do Senhor Jesus, conforme você perdoa, se você perdoa a pessoa que lhe fez mal, que lhe persegue, que lhe foi injusta, então faça menear a cabeça e dizer: sim, eu perdoo. Faça isso aí agora.
Não olhe para mim não, por favor. Olhe para você. É você e Deus. É Ele e você. É Ele e você. O Espírito do Altíssimo Deus trouxe você aqui para abrir a porta do reino de Deus. Receba agora o perdão. Se você perdoa, então você automaticamente é perdoada. É perdoado. E com o perdão recebe a paz agora. Meu Senhor, eu posso pregar a Tua palavra, eu posso ensinar a Tua palavra, eu posso orar pelo Teu povo, mas só o Senhor pode perdoá-los. Só o Senhor pode se revelar para eles. Só o Senhor pode revelar o Rei, o Senhor Jesus para eles, o Salvador. O Senhor fez isso comigo, faça com elas também, meu Pai. Eu te suplico, Espírito Santo, em o nome de Jesus. Não deixe ninguém sair daqui esta noite da maneira como veio, meu Pai. Tem que haver uma mudança, porque nós não estamos aqui, meu Senhor, trocando, fazendo negócios. Nós não estamos aqui levando uma ideia. Não, nós estamos aqui porque sabemos que o Senhor está aqui agora. E o Senhor quer viver dentro de cada um de nós. E isso só o Senhor pode fazer. Em nome do Senhor Jesus, receba, amiga e amigo. Receba neste momento o Espírito de Deus, o Espírito que revela o reino de Deus para você. Abre a porta do reino de Deus para você. Em nome do Senhor Jesus. Aí sim, agora fale com Deus de acordo com o que está passando dentro de si, do seu coração. Fale com Ele. Talvez você tenha vontade, sinta uma vontade de fazer uma confissão. Confesse para Ele. Não é para mim não, nem para ninguém. É você e Ele. Talvez você diga, eu tenho vivido, enfim, você sabe o que está vivendo e só você. Fale com Ele, fale baixinho para ninguém ouvir, ninguém precisa saber da sua vida não, mas você precisa falar. Fala com Ele, em nome do Senhor Jesus. Fala baixinho, mas fale, abra a sua boca, em nome do Senhor Jesus. Isso, fale com Ele. Eu quero. É perda, tudo é perda. Tudo é perda se não tenho a Ti. Cante orando e ore cantando, por favor. A Tua palavra
é o que me basta. Sem Jesus não sei pra onde ir. Sem tua palavra nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Com seus olhos fechados, cante. Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou, se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua palavra é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Peça a Ele agora, amiga e amigo, para Ele vir sobre você. Ó Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o nosso Senhor está aqui. E eu peço, venha sobre a minha vida, me perdoe, me ajude. Eu não tenho vivido até aqui. Por favor, pelo nome do Senhor, pelo Espírito do Senhor, pela palavra do Senhor, venha sobre mim. Fale com Deus aí agora, isso. Faça a sua oração. A sua oração é sua, é privada. É você e Deus, Deus e você. É a sua fé, é sua comunhão pessoal com Ele. Isso, fale com Deus. Se você quiser repetir estas mesmas palavras para Ele, você fique à vontade. Que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Fale com Deus, mas se você quiser orar cantando, cantar orando, fique à vontade. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou, se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua palavra é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a Ti não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua palavra é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Meu Pai, abra o entendimento do teu povo para que ele compreenda direitinho esta palavra, para que então ele venha tomar a decisão, fazer a escolha certa para colher os frutos da eternidade.
Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Podem sentar, por favor. Eu vou procurar passar para vocês ainda sobre o reino de Deus. Você vai entender o reino de Deus. Preste atenção, por favor. Quando, obviamente, os que já foram casados, ou os que já casaram, ou foram, enfim, estão casados, talvez o solteiro não entenda, mas vai ter uma ideia do que significa o casamento. Quando a gente casa, o que a gente quer? A gente quer casa. Sim ou não é? Não é assim? Ou você fica satisfeito em querer morar com mamãe ou papai? Não, você quer a sua casa. Você quer ter o seu cantinho, a sua privacidade. Não é assim? É ou não é? Pois bem, o reino de Deus é mais ou menos isso. É o reino de Deus, onde Ele é o Senhor, Ele é o Rei, Ele é o comandante. Então, na sua casa, quando você casou, quando nós nos casamos, então ali nós instituímos as nossas regras, não é verdade? Sim ou não? Você combina com ela ou com ele, e ali fica determinadas as regras daquele lar. Aquele lar vai crescer com o nascimento das crianças. Não é assim? Sim ou não? Não é isso? Pois bem, assim também é o reino de Deus. Quando você tem na sua casa alguém que não combina com as regras lá na sua casa, dentro da sua casa, o que você faz? Das duas, uma, ou você expulsa, ou então você sai fora. Mas você não quer ficar dividindo aquela casa com dois reis. Sim ou não? Sim ou não, pessoal? É a família. Quando a família é de Deus, então há uma união, uma unidade, ao amor, ao respeito, à submissão, há aquela convivência pacífica. Mas quando não há essa família santa, digamos assim, então o reino, aquele reinozinho se torna um inferno. Não é assim? Sim ou não? Sim ou não? É exatamente isso. O mundo é o reino do inferno. Ninguém se entende. Mas dentro do meu lar, na minha casa, no meu cantinho, no meu ninho, é paz. Eu tenho paz. Perfeita paz. É isso que é o reino de Deus. Agora, como que esse reino desenvolve, cresce, multiplica, vai crescendo? São os filhos, naturalmente, né? Vêm os filhos, depois os filhos trazem os netos, e os netos, os bisnetos, aí, não é assim? Então se constitui uma família grande, não é isso? Pois bem, o reino de Deus é assim. Quando nós encontramos com Jesus, nós tornamos-nos um com Ele. Ele é o nosso Senhor. Por isso que a gente o chama de Senhor Jesus. Ele é o Senhor da nossa vida, da nossa vontade, dos nossos desejos. Nossos desejos, nossas vontades
tem que estar dentro do que está escrito na sua palavra. Agora, veja só o que o apóstolo Paulo, o que ele fala a respeito desse reino. No versículo 15, vamos colocar o primeiro versículo 15, meu filho, isso. Diz assim o Espírito Santo através dele: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Membros de Cristo. Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz-se um corpo com ela? Um corpo com ela. Nós vimos na semana passada que Jesus e o Pai são um, não é isso? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Ele quer que nós sejamos um com Ele. Aí Ele diz aqui assim: não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque diz, serão dois, uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Então você vê que na família de Deus, no reino de Deus, quem faz parte do reino de Deus, da família de Deus, é um Espírito com Deus. Está aqui escrito, está aí. Ele fala primeiro do ajuntamento com uma meretriz, para deixar bem clara a separação, para deixar bem claro o entendimento. Todo mundo entende isso aqui, ou não entende? O que quer dizer quando se une com uma meretriz ou uma pessoa qualquer, que não seja meretriz, que seja a vizinha ou o vizinho? Então, é um corpo com aquela pessoa. O relacionamento sexual é pecado. O relacionamento tem que ser conjugal, quer dizer, com o marido ou com a esposa. E é sagrado, sagradíssimo. É sagradíssimo. É claro que o diabo deturpou tudo, mas Deus criou algo sagrado que representa a união nossa com Ele. Nós e Ele somos um. Você que é de Deus e Ele é um só Espírito. Um só Espírito. Então isso é santíssimo. Quer dizer, uma só mente, uma só cabeça, um só reino, o reino de Deus. Então fazemos parte desse reino único, cujo Senhor é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja a responsabilidade que você tem, que nós temos para com o nosso corpo. Ele é sagradíssimo. Paulo fala aqui, como o Espírito Santo fala isso? Ele diz, versículo 18: fugir da fornicação. Fornicação é isso, sexo fora do casamento. Olha só, todo o pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Então vêm as doenças, as enfermidades,
as doenças venéreas, etc. Tudo por causa disso. Porque um fornica com a outra, mas a outra está contaminada. Então, fica a contaminação com esse outro. E ele vai fornicar com o outro. E, enfim, aquilo vai crescendo. Aí vem a maldição sobre aquelas pessoas que cometem esse tipo de ato. Então ele fala: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? O templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo. Não interessa se você é homem ou mulher. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Ele veio à existência, Deus o trouxe à vida para que o Espírito Santo morasse nele. É o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Quer dizer, o meu corpo não é meu. O meu corpo é de Deus, é para Deus. O seu corpo também é para Deus. O que você faz com o seu corpo, se você faz a sua vontade, se você atua de forma que você agrada ao seu corpo, a sua mente, os seus desejos, então você está fora do reino de Deus, ou não está? A mesma coisa a pessoa que fornica com outra pessoa, fora do casamento, então ela está traindo o seu parceiro, ou esposa, ou marido. Quer dizer, aí vem as convulsões, confusões, problemas. É o reino deste mundo. Reino deste mundo. Que você vê no mundo, toda desgraça, tudo que por causa de a família, que é célula máter, principal, mãe da sociedade, foi destruída completamente, e tem sido destruída. Inclusive, quando se fala em movimentos contra a família, é claro que esses movimentos contra a família são movimentos absolutamente, radicalmente satânicos, diabólicos, porque dizem respeito ao reino do inferno, ao reino de Satanás, ao reino da desobediência, rebeldia contra Deus, porque o nosso corpo não foi feito para fornicar, o nosso corpo foi feito para a habitação de Deus, de forma que o relacionamento conjugal é santificado por Deus. Por exemplo, o normal é o casal, quando faz o juramento no altar, Deus é a primeira testemunha. Se a pessoa crê em Deus, não crê em Deus, se a pessoa é de Deus, se não é de Deus, não importa. Deus é testemunha do compromisso que um está assumindo com o outro, porque o casamento é a instituição mais sagrada que existe na face da terra. É mais sagrado do que a igreja, o prédio. Por quê? Porque ali começa o reino de Deus, quer dizer, deveria começar o reino de Deus, mas não é assim que normalmente acontece. Então o mundo vive no reino
do diabo. Pode acreditar que eu estou falando. Nós vivemos no reino do inferno. Esse reino do mundo aí é o reino do inferno. Mas do reino do inferno, Deus chama e escolhe aqueles que são sinceros, que estão vivendo no reino do inferno, mas não porque eles escolheram, mas porque eles não sabiam, não conhecem a verdade. Não conheceram a verdade, então viveram uma vida toda errada, mas Deus conhece o que há dentro da pessoa. Se há sinceridade, se há verdade, se há desejo de viver uma vida limpa, reta, de ter a sua casa, a sua família, porque esse foi o nosso desejo, Esté e eu. Nós tivemos esse desejo. Ela orava: ó meu Deus, eu quero casar com um homem que seja de Deus, que seja fiel a Ti, porque se esse homem for fiel a Ti, ele vai ser fiel a mim. E da mesma forma eu pedi a Deus: eu quero uma esposa que venha me ajudar, me auxiliar. Se ela for fiel a Ti, ela vai ser fiel a mim. Se não é fiel a Deus, vai ser fiel a você? Nunca, jamais, em tempo algum. Entendeu? Sim ou não? Está entendendo? Nessa comparação, nós vemos o que é o reino de Deus. Você tem uma ideia do reino de Deus. Nós vivemos no reino desse mundo, mas nós podemos ter dentro da nossa casa o reino de Deus. E para onde quer que nós formos, Ele vai estar com a gente, para nos guardar, proteger do reino do mal. Quando Jesus diz assim: não nos deixes cair em tentação, na oração que Ele faz, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do quê? O mal. Que é o mal? O diabo. É o diabo que é o mal. Livra-nos do mal. Deus quer exatamente isso. Ele quer habitar dentro de você. O relacionamento conjugal é santíssimo, é sagradíssimo. Foi Deus quem criou. Como temos falado, Ele fez a porca e também fez o parafuso. Não é? É ou não é? Foi Ele que fez, foi Ele que formou. Mas tudo santo, sagrado, perfeito, para que Ele pudesse habitar. E no casamento, quando os dois saem e vão para a lua de mel, o que é a lua de mel? A lua de mel é justamente o selo. Ali acontece o selo. Ali acontece verdadeiramente, fisicamente, a aliança entre os dois, porque um adentra ao outro. E foi isso que aconteceu da aliança de Deus com Abraão. Deus passou no meio dos animais, as partes dos animais. Eles foram partidos ao meio e Deus passou no meio. Se eu não me engano, capítulo 15 de Gênesis. Deus passou no meio dos animais, querendo dizer assim: olha, ô Abraão, se eu não cumprir a minha palavra com você, nesse trato, nessa aliança, nesse concerto, nesse casamento, você tem direito de fazer comigo o que foi feito com esses animais. Amém? Por isso é costume correr sangue. Tem que haver sangue. No casamento tem que haver o sangue. Na lua de mel, que fica registrado aquele casamento. E ninguém pode estar ali presente, mas Deus se faz presente. Amém. Deus se faz presente sem tirar a sua liberdade, a nossa liberdade, e Ele se sente feliz de ver a sua criação gerando outra
vida, outras vidas. Amém? Entenderam? Então, isso é sagradíssimo. Você vê o reino de Deus quando você tem um encontro com Ele. Porque Ele diz aqui: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? E continua, ele diz: porque fostes comprados por bom preço. Qual foi o preço que Deus pagou por nós? Qual foi o preço que Deus pagou por nós? O seu sangue. O sangue de Jesus é um tipo do sangue do casamento, da união do homem com a mulher, do sagrado matrimônio. Você sabia disso? Você sabia disso? É isso mesmo. O sangue de Jesus é o que marca a aliança dele com aqueles que nele creem. Jesus fez correr o sangue dele, a vida dele. Por isso que ele não podia ser enforcado. Ele tinha que verter sangue, porque aquele sangue representava a aliança com aqueles, ou o casamento com aqueles que se unem com Ele, que creem nele. Não crê só de boca, não é uma religiosidade, não, mas crê, vive de acordo com a vontade dele, quer fazer a vontade dele, porque ele é o Senhor da vida dela. Assim como ele é o marido e é o responsável pela sua casa, então o Senhor Jesus é o responsável pela minha vida, pela sua vida, quando há essa entrega total, essa, digamos, essa união, esse relacionamento, essa lua de mel. Quando você nasce de novo, é a lua de mel, você com Deus. Amém? É isso que acontece. Você nasce de novo, é uma nova criatura, uma nova mente, um novo coração. O corpo é o mesmo, porque o corpo fica por aí, é barro, mas a alma, o espírito, não. Agora é diferente. Diz ele, então, foste comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você entendeu? Você compreendeu? Sim ou não? Dá para entender isso? Dá. Casamento é isso. Casamento é uma aliança. Casamento é uma aliança. É um pacto que a gente faz com Deus. E muito legal isso. Falar para vocês. Olha só que bacana. O meio da igreja é aqui, né? Não é aqui? Então aí está a esposa, a noiva, pura, imaculada, que é a igreja. Amém? A igreja do Senhor Jesus é imaculada, é puríssima. A aliança que o nosso Senhor Jesus fez com a igreja foi passar entre ela, entrar, adentrar. Amém? No meio dela. Amém? Corre o sangue. Amém? Correu o sangue. Não é isso que acontece?
Essa é a regra do reino de Deus. Quando você entrega a sua vida para Jesus, corre sangue de você. Qual o sangue? Você sacrifica a sua vida. Sim ou não? Mas com um detalhe: assim como na lua de mel o sacrifício corre sangue, dói, mas é uma dor com prazer. É ou não é, pessoal? Não é assim? Assim também é o cristão, é o que entra no reino de Deus. Ele geme por sacrificar, mas ele geme com alegria, porque sacrifica por uma causa, a causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Veja a santidade do que Deus criou. É claro, o mundo esculhambou, o diabo fez tudo bagunçado. Homem com homem, mulher com mulher, enfim. Um homem, 10 mulheres, 10 homens, uma mulher, enfim, uma esculhambação desgraçada. O reino desse mundo. Mas esse é o reino da religião. O reino da religião é assim. Distorcido, conturbado, bagunça, não tem ordem, não tem disciplina, não tem respeito, nada. É tudo, cada um por si. É ou não é? Mas no reino de Deus, não. No reino de Deus, todos têm o mesmo Espírito. É um Espírito com Ele. Então, quando nós entramos no reino de Deus, nós nos submetemos uns aos outros. Amém? É ou não é? Há disciplina, há amor. Você perdoa, você é perdoado, você considera, não, eu falhei, eu errei com você, me perdoa. Não, irmão, tá, acabou, não tem mais nada não. Isso no reino de Deus. A igreja do Senhor Jesus, a igreja espiritual, não é a igreja denominacional, não. A igreja espiritual é assim. Você é com todos e todos com você. Um por todos, todos por um. Amém? Então, quando você vê, por exemplo, na Igreja Universal, de vez em quando sai um pastor, sai um bispo, a mulher larga o marido, enfim, de vez em quando acontece isso. Aí, o que acontece? A pessoa que é de Deus, ela não está servindo ao homem, ela está servindo ao Senhor. Ela se mantém na sua disciplina com Deus. Saiu o pastor A, entrou o pastor B, não importa quem é o pastor. Desde que seja de Deus, então o rebanho vai seguindo. Amém? É por isso que a Igreja Universal do Reino de Deus cresce, mesmo diante de todos os desafios e problemas, porque nós temos um só pensamento, uma só fé, uma só palavra, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, quando se fala em reino de Deus, é reino de disciplina, de ordem, como o reino da sua casa, como o reino da minha casa. Amém. Amém? Amém. Não há briga pelo poder, não tem briga, porque um só é o Senhor, e nós todos somos membros do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é legal isso? Extraordinário, bacana. Então, por exemplo, você vem aqui, honestamente, você entra aqui, só a título de exemplo, não tem nada, não tem pastor, não tem nada, não tem música tocando, não tem nada, mas você entra, você tem outras pessoas, tudo em paz. É ou não é? Não existe algazarra, não conversa e conta isso, e conta piada, nada disso. Todos numa disciplina, todos dentro de uma ordem, como se estivéssemos literalmente dentro da casa de Deus. É ou não é?
Então você sente paz. As pessoas que chegam, elas ficam impressionadas. As pessoas que foram no dia 3 de abril, no Maracanã, em todos os lugares, um só espírito, uma só fé, uma ordem, uma disciplina. Por quê? Todos, mesmo aqueles que não eram convertidos, mas eles se sujeitaram ao reino de Deus ali presente. É o reino de Deus aqui na terra. O reino de Deus é aqui na terra. Quando você vê alguém fora da linha, você pode ter certeza que aquele elemento, ele é estranho ao corpo, porque o corpo do Senhor Jesus é perfeito. Amém, pessoal? Entendeu? Sim ou não? Está claro isso? Houve um sacrifício, houve um casamento, houve uma aliança, houve um pacto. E esse casamento faz a gente sentir-se seguro, bem, em paz. É ou não é? Então, se você está num ambiente como, por exemplo, no trabalho, você vai ver problemas, você vai ter problemas, porque cada um está num reino, o reino desse mundo, o reino desse mundo. Mas quando você vive no reino de Deus, você se protege naturalmente, você se guarda, você não vive em conluio com pessoas que não têm o mesmo espírito. Sim ou não? Não é verdade? Nem entre os entes queridos, parentes, é ou não é? Às vezes é parente, mas não está inserido dentro do reino de Deus. É difícil ter comunhão com pessoas assim, não é? Pense bem, o reino de Deus é reino de disciplina, de ordem, de justiça. Esse é o reino de Deus. Nós, claro, a Igreja Universal do Reino de Deus é uma instituição, mas o reino de Deus, nós temos os membros da instituição que são membros do reino de Deus. Mas também nós temos membros que estão na instituição que não fazem parte do reino de Deus, porque não querem se submeter à autoridade única do reino de Deus, que é o próprio Deus. Então agora você tem uma ideia, uma visão do que é lá no céu. E como na oração de Jesus que nós falamos, o que Jesus fala? Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam comigo aqueles que me deste. Eu em ti, tu em mim e eles em nós. Amém? Ou nós neles. Isso é muito forte. Graças a Deus. Se você quiser, nesse momento, se você diz assim, ó bispo, eu tinha uma ideia errada com respeito a essa situação, eu achava que cada um tem a sua vontade, mas quem está no reino de Deus, todos querem fazer a vontade de Deus, não é? Talvez você não se ajuntou ainda com o Senhor e por isso não é o mesmo Espírito. Não se ajuntou. E se você quiser, ainda há tempo de você se ajuntar. Talvez você diga assim, bispo, eu não me ajuntei ainda. Eu tenho as minhas ideias, meus pensamentos, a minha filosofia, enfim, eu não consigo, eu não tenho conseguido. Mas se você quiser, vamos orar por você. Amém? Fique de pé em nome do Senhor Jesus Cristo.
Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu peço, eu suplico por aqueles que estão nos assistindo em casa, no trabalho, no hospital, no presídio, onde quer que haja alguém participando dessa transmissão. O reino de Deus se apresenta para esse alguém agora, mesmo na prisão, mesmo lá condenado a não sei quantos anos de prisão, mas eles podem ser soltos para se ajuntarem contigo. Essa criatura que me ouve nesse momento e está aprisionada a uma situação, a uma confusão, mas quer se juntar contigo e ser um espírito. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Ó Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença em pensamento, em espírito, elevando-os até a Ti. O nosso pensamento colado, concordando com os Teus pensamentos. Meu Pai, nós queremos que este povo venha conhecer, não conhecer apenas, mas entrar no reino de Deus, no Teu reino. E para isso eu preciso que o Senhor Espírito Santo venha conduzir os nossos pensamentos. Eu te peço, meu Pai, para que o Teu nome seja honrado aqui na terra, o Teu reino espalhado, e a Tua vontade seja feita aqui na terra como é feita nos céus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Vamos cantar. Buscai primeiro. Buscai Pode sentar. primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Olha, eu queria que você entendesse a grandeza. Eu sei que você tem ideia da grandeza do reino de Deus. Mas uma coisa é você conhecer, saber, ter informações
do reino de Deus. Outra coisa completamente diferente é você entrar no reino de Deus. Por exemplo, quando uma pessoa entra no reino de Deus, qual é o primeiro passo para ela chegar a entrar no reino de Deus? Qual é o primeiro passo que ela tem que dar? Hã? Não ouvi. Como? Arrependimento. Muito bem, arrependimento. O que é o arrependimento? Hein? Então, arrependimento, a pessoa deixar, isso mesmo, deixar o que ela fazia de errado. Por quê, ô bispo? Porque nós estamos no reino deste mundo. O reino do mundo como é que é? É de verdade? É um reino de mentira. É ou não é? É um reino de engano, é um reino de maldade, é um reino de vingança, é um reino de ódio, é um reino do mal. Esse é o reino do mundo, é o reino que nós começamos a viver. Eu entrei neste mundo, eu fui gerado pelos meus pais. Quando eu cheguei nesse mundo, era um reino do mal. Eu entrei no reino deste mundo, o reino do mal. Quando eu ouvi falar de Jesus, quando eu conheci a palavra de Jesus, então eu tive informações do que seria o reino de Deus. Jesus fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, eu busquei o reino de Deus. Eu aceitava Jesus como o meu Senhor e Salvador. Eu orava para Jesus, mas eu não conhecia o reino de Deus. Por quê? Porque eu aprendi a ser religioso, fazer o que o pastor mandava fazer. Eu fazia, eu obedecia. Mesmo assim, eu não conhecia o reino de Deus. O reino de Deus, a gente só conhece, só entramos no reino de Deus quando nós recebemos o selo do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Se você não recebeu o batismo com o Espírito Santo, você não conhece o reino de Deus. Por quê? Porque, veja só, Jesus diz aqui, na sua palavra: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Como é que é guardar a palavra? É pegar a Sagrada Escritura e botar dentro do bolso? Não. Guardar a palavra é observar a palavra, é seguir a palavra. Porque a palavra é a lei, são os mandamentos do reino de Deus. Como é que eu poderia entrar no reino de Deus e não obedecesse a palavra de Deus? Entende? Então, não é porque, por exemplo, você frequenta a Igreja Universal, você está frequentando a igreja, você vem aqui, você é fiel, dizimista, ofertante, você ora, você lê a Bíblia, você faz tudo como nós ensinamos. Mas, se você não obedece a palavra de Deus, você não conhece o reino de Deus. Você pode observar algumas palavras do reino de Deus. Por exemplo, ser fiel nos dízimos é uma coisa que é fácil fazer. Não é difícil fazer. É ou não é?
Não é fácil, não? É fácil, não é? Eu vou provar para você que é fácil. É muito fácil. Se você recebe seu salário e do que você recebe, os primeiros 10%, as primícias do seu salário, você reserva para colocar no altar de Deus. E não é do líquido não, pessoal. É do bruto. É do bruto que se tira. Você recebe bruto, 1.000, então os primeiros 100 são de Deus. Amém? É isso mesmo. Os primeiros 100 são de Deus. O que acontece? Muitas pessoas são dizimistas fiéis, mas não entraram no reino de Deus. Elas obedecem certas palavras, certos mandamentos da palavra de Deus. Mas, por exemplo, ela guarda a mágoa de alguém. Ela tem ódio de alguém. Ela tem desejo de vingança. Não adianta nada. O que adianta você pegar os primeiros 10%, colocar no altar e continuar com o coração cheio de mágoa? Mágoa. Então, uma coisa neutraliza a outra. Seus dízimos não têm valor. Ah, bispo, então eu não vou dar o dízimo. Você que sabe. O dízimo é para abençoar a sua vida, não é para amaldiçoar você. Então, quando uma pessoa dá os dízimos, devolve, melhor dizendo, os dízimos, que são as primícias, representa o quê? Que Deus é o primeiro na sua vida. Os dízimos não são oferta. Deus precisa de dinheiro, pessoal. Fala a verdade, Deus precisa de dinheiro? A igreja precisa. Mas se você não der, Deus vai mandar outra pessoa que vai dar e vai suprir a necessidade. Então a igreja não vai depender de você. É você que vai depender da igreja. Você tem que colocar isso na sua cabeça. As primícias representam, tipificam, simbolizam o seu amor para com Deus. O nosso amor para com Deus. É isso. Porque quando você ama alguém, quando a gente ama alguém, a gente quer dar o melhor para esse alguém. Não é assim? É ou não é? Por que a gente quer dar alguma coisa, o melhor para alguém, para a pessoa que a gente ama? Por quê? Por quê? Por que eu sinto, você também sente vontade de dar alguma coisa, um presente para aquela pessoa que você ama? Dízimo não é presente. Dízimo representa consideração, temor, respeito, amor, fé em alguém que você não vê, não sente e não toca. Então você está demonstrando uma fé em alguém que você não vê, não sente, não toca. Isso se chama fé. Fé. Mas, quando a pessoa ama, ela coloca aquele amor em primeiro lugar na sua vida. Sim ou não? Ou não é? Fala a verdade. Você se lembra do seu primeiro amor? Você se lembra? Seu primeiro amor. A senhora, você, jovem, você se lembra do seu primeiro? Você se lembra, claro.
Mas o primeiro amor, você se lembra do primeiro amor? O primeiro namorado? A primeira namorada? Você se lembra? Lembra ou não lembra, pessoal? Tá dormindo? Lembra ou não lembra? Você se lembra, depois que você teve um encontro com ela ou com ele, e você foi no cinema e tal, encontrou numa festa e tal, aí quando você foi para casa, ela foi para a casa dela, você foi para a sua casa, o que você fez? Você se lembra? Você se lembra? Ou não? Veja se você fez assim. Você foi para a sua casa feliz da vida. Você foi dormir feliz da vida, pensando nela ou nele. É ou não é? Sim ou não? E ficava pensando em quê? O que ela falou ou o que ele falou para você. Sim ou não? E você curtia aquilo com você durante as próximas horas, os próximos dias. E ficava com saudade para novamente estar com ela e dividir seus pensamentos. Não é assim? Sim ou não? É assim. É assim. A não ser que você estivesse encontrado apenas com uma meretriz, digamos. Você foi lá, fez o que tinha que fazer, veio embora e acabou, né? Mas primeiro amor, a gente não esquece. A gente não esquece. Ou não é? Pois bem, é exatamente isso que o dízimo representa. Representa que a sua vida foi entregue 100% para Deus. A sua vida é 100% dele. Então, quando você recebe o seu salário, o seu dinheiro, o dinheiro que for, a primeira coisa que você faz, não, eu tenho que separar as primícias para o meu Senhor. Amém? Entendeu? Por quê? Você não esquece. Se você é do reino de Deus, você não esquece o seu rei, ou vai esquecer. Jesus é o seu primeiro amor. Você vai esquecer dele na hora que você recebeu um dinheiro, alguma coisa? Não, você não vai esquecer. Porque você é dele e ele está com você. Amém? Entenderam? Sim ou não? Agora, é claro, quando a pessoa não está no reino de Deus, ela pode vir na igreja, dar oferta, ser dizimista, fazer caridade, etc, etc, mas ela não faz as coisas por amor a Jesus. Ela faz porque é uma obrigação religiosa e não uma gratidão expressa através de atitude. Entendeu? Você está entendendo o que é ser religiosa e o que é ser pertencente ao reino de Deus? Sim ou não? Está compreendendo agora? Por isso Jesus disse assim: se alguém me ama, João 14, 23, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo veio sobre mim, ele fez em mim morada. Quando veio sobre você, fez morada em você. Está aí com você. Então você vive a sua vida de acordo com as regras do reino da justiça. Não é? O reino de Deus, o reino do perdão, o reino da consideração, o reino do amor. Você ama as pessoas que você nem conhece, mas que você quer
dar o melhor para que essas pessoas venham ter, no mínimo, aquilo que Deus deu para você. Isso é o reino de Deus. Entendeu? Por que eu prego o evangelho? Porque eu vou ganhar dinheiro? Eu vou ser mais beneficiado? Não, eu prego o evangelho para que você entre no reino de Deus e venha receber, no mínimo, o que eu recebo de Deus. Entendeu? Esse amor não é um amor sentimental, não é um amor como de um homem e uma mulher. Não, é um amor que obedece, que segue a palavra daquele que você ama. Amém? Não é? Eu não estou falando aqui em dízimo para que você seja dizimista, não. Eu estou dando um exemplo. O dízimo é mais fácil porque a pessoa sabe, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então, quando a pessoa não é do reino de Deus, ela não vai dar nada. No máximo vai dar uma esmola. Sim ou não? Sim ou não? E ainda vai falar mal da igreja. Sim ou não? Estás aí, hein? É isso aí. Mas isso é normal, isso é normal. A pessoa que não está no reino de Deus, ela está no reino do mundo. E no reino do mundo, tudo é interesse. É ou não é? Não é assim? No reino do mundo é assim. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é assim? É o egoísmo. Não é? É ou não é? O reino desse mundo é assim. Mas quando a pessoa entra no reino de Deus, ela pensa no seu próximo. Ela quer que as pessoas também entrem no reino de Deus, para experimentar a grandeza de Deus na sua vida, para ter o Espírito de Deus na sua vida. Você já pensou você ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro de você? Hein? Você já imaginou? Quanto é que custa isso? Hein? Quanto custa isso? 10% vai pagar? 90% vai pagar? Só a vida inteira. Você entrega a sua vida e ainda fica devendo. Porque é a grandeza de Deus dentro de você. Entendeu? Se isso não aconteceu com você, então você não sabe o que é reino de Deus. E se você não sabe o que é reino de Deus, você é aquela pessoa que teme as coisas, teme esse mundo, teme essas guerras, fica preocupado, ansioso, tem depressão, enfim, vive uma vida infernal, não tem paz, não há paz. Não há paz para quem está fora do reino de Deus, não há. Duvido. Não tem paz. Pode ter dinheiro, pode ter sucesso, pode ter o mundo aos seus pés, mas é infeliz por quê? Porque está no reino deste mundo. Já quando ela entra no reino de Deus, é como o esconderijo do Altíssimo. Você sabe muito bem, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quer dizer, quando a pessoa vive à sombra do Onipotente, que ela vive no esconderijo do Altíssimo, é porque ela entrou no reino de Deus. Ela está protegida, ela sabe que Deus é com ela. Ela vai enfrentar lutas, ela vai ser perseguida, ela vai ser caluniada, enfim, ela vai enfrentar o inferno, mas ela sempre vai prevalecer, sempre vai vencer, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão dentro dela. Amém? É o que Jesus diz aqui.
Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Morada. Não é hotel não, hein, pessoal? É morada mesmo. Não é só quando a pessoa está dentro da igreja, não. Ela 24 horas, ela é morada dele. 24 horas por dia. Pelo resto da vida. Por toda a eternidade. Então a morte não vence essa pessoa. Por quê? Porque Deus está ali. Amém? Aí ele diz mais: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, eu queria que você entendesse bem isso, para que você possa situar, ver onde é que está a sua vida, onde é que está a sua alma. Se você está no reino deste mundo, ou a sua alma está no reino de Deus. Só você pode saber aonde está a sua alma, no reino do mundo ou no reino de Deus. Isso é uma coisa que não tem como escapar. Ou você está no reino de Deus, ou está no reino do mundo. Ninguém pode estar com um pé no reino de Deus e o outro pé no reino deste mundo. Não existe isso. Ou é, ou não é. E isso está se tratando da alma, é da sua alma. E é isso que você tem que avaliar para que então você venha tomar uma atitude na sua vida. O reino de Deus. Quando eu conheci Jesus, quando eu entreguei a minha vida para Ele, a minha alma para Ele, eu entreguei toda a minha vida, então eu fiquei tão feliz, tão alegre de ter entrado no reino dele, que eu queria passar para outras pessoas aquilo que ele me havia dado, que eu quero que aconteça com você. Esse é o maior tesouro que nós temos, que nós queremos passar para você, o que Deus nos tem dado. É isso aí. É isso mesmo. Então, isso não aconteceu apenas comigo, não, com o bispo Domingos e os demais pastores, bispos, muitos obreiros, que um dia tiveram esse privilégio de conhecer o reino de Deus. Não precisa não, meu filho, não precisa não. Tiveram esse privilégio de entrar no reino de Deus. E aí, não quer fazer outra coisa senão levar para as outras pessoas aquilo que aconteceu com eles. Amém? É a mesma coisa. Por exemplo, quando você vai num médico, e o médico trata de você, o médico acerta na mosca qual é o seu problema, e você fica curada, o que você faz? Não. Vamos falar a verdade. Eu sei que dá graças a Deus, mas na realidade, você sai falando para as vizinhas, amigos, conhecidos, parentes daquele médico. Sim ou não? Sim. Não é isso? Isso você faz de forma o quê? Natural. Você vai num shopping e lá você vê uma loja especializada em um determinado objeto. Aí você, puxa, que bacana essa. Você então sai dali e fala para outras pessoas. E você fala para quem você não gosta? Não. Você fala do médico para quem você não gosta? Não. Você fala para as pessoas que são chegadas a você. Não é assim? É assim. Quer dizer, isso já é da natureza humana. Quando a gente
encontra algo bom para nós, nós queremos dividi-lo com outras pessoas, mas que a gente ama, não que a gente odeia. Mas quando a gente encontra o reino de Deus, aí a gente quer dividir com todas as pessoas, tanto aqueles que nos odeiam, quanto aqueles que nos amam. Nós queremos dar para todos aquilo que Deus nos tem dado. Entendeu? É o reino de Deus, que é o que Jesus fala. Qual é o primeiro grande mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, não é isso? Sim. De todo o seu coração, com todas as suas forças, é ou não é? Sim. De toda a sua alma. E o segundo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É a cruz que Jesus mostra. Amarás o Senhor teu Deus em primeiro lugar. E em segundo, a pessoa que está ao seu lado, próximo a você. Então, é o marido, é a esposa, são os filhos, os pais. Sim ou não? Sim. São as pessoas que estão ali ao seu redor, os vizinhos. Não dorme não, senhora. Senão vai ficar aí para trás, hein? Ó, está em espírito? Não. Não está dormindo com sono. Mas não tem problema não, minha filha. Se quiser continuar dormindo, pode continuar. Mas corre risco de não saber da verdade que precisa ser, de conhecer para se libertar. Então, veja só. O próximo seu, quem é o seu próximo? Você casou e descasou. Casou outra vez e descasou novamente. E quantas vezes a pessoa casa e descasa? E o próximo? Mas eu amo Jesus, eu amo, mas você e a pessoa que... Então, não existe amor. Quando você conhece Jesus, você ama as pessoas. O seu casamento é transformado porque você aprende a amar a pessoa que você casou. E amor aqui não se trata de paixão, de sentimento. Não. O amor se trata de obediência à palavra de Deus. Amém? Não tem nada de sentimento do coração. Se você esperar amar as pessoas na base do sentimento, você não vai conseguir amá-las. Se eu esperar amar as pessoas de acordo com o meu coração é enganador. O coração do homem é enganador, não é? Não está escrito isso? Então, a gente ama e desama. A gente ama enquanto não aborreceu. Aborreceu, a gente odeia. Sim ou não? Sim ou não? Então, por quê? Porque a pessoa não está no reino de Deus. Está onde? No reino do mundo. E tem mais. Quando a pessoa morre no reino deste mundo, não tem mais salvação. Se ela morre ainda vivendo no reino do mundo, não tem reza, não tem missa, não tem vela, não tem purgatório, não tem nada disso. Tem sim o inferno. É isso aí, essa é a realidade. Jesus não deu a vida dele para dar uma vida melhor aqui na terra, pura e simplesmente, não. Ele veio para dar a vida dele, a alma dele, pela sua alma. Pela sua alma. Ele quer a sua alma. Então, quando uma pessoa morre no reino de Deus, essa alma já pertence a Deus. É porque é como Jesus falou: aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu virei e me manifestarei a Ele. Não é isso? Quer dizer, o Pai, o Filho, e essa manifestação dele em nós é o quê? O Espírito Santo.
Então você não teme a morte. Você não teme a morte. Você teme mais a vida do que a morte. É ou não é? Não é verdade? Então, o reino de Deus, amiga e amigo, não é um sentimento, mas é uma atitude de o quê? Obediência a quê? A palavra de Deus. Amém? Entendeu? Sim ou não? Está claro isso? Se você não obedece, então você não ama. Se você obedece, então você ama. Mas, bispo, eu conheço o amor diferente, a gente sente e tal. Com Deus, o amor é assim. Se obedece, então você está mostrando que ama. Se você não obedece, você está mostrando que não ama. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Veja só. Você, que neste momento, por exemplo, você vem aqui na igreja, você gosta da reunião, você aprende, você ora, você se sente bem, sente em paz quando você está aqui. Inclusive você que está nos assistindo aí em casa, no hospital, no presídio, onde quer que você esteja nesse momento, você se sente bem quando ouve a palavra de Deus. É uma bênção. Mas, depois quando termina a reunião aqui, o que você vai fazer do que você aprendeu? Você vai continuar desobedecendo ou vai obedecer a palavra de Deus? Então, se você obedecer, então você está mostrando que ama Jesus. Está mostrando que ama a pessoa que falou o que está escrito. Não é? Sim ou não? Amém? Por exemplo, falar para você. Então, você casou com uma pessoa. Ela fala uma coisa e você diz, não quero. O que é isso? O que é isso? É amor? Hã? Não. Pode duas pessoas viver juntas se elas discordam entre si? Não é por isso que existe divórcio, separação? Por quê? Porque não concordam. E com Deus não é diferente, não. Se você concorda com Ele, você obedece. Você mostra que o ama. Se você não concorda, você está mostrando que não tem nada dele. Você tem o mundo. Compreendeu? Está claro isso para você? Essa é a base do reino de Deus. E é isso que, quando Jesus falou, é chegado até vós o reino de Deus, quer dizer, olha eu aqui, eu falo para você fazer isso, isso e isso. Está chegando o reino de Deus para você. O que você vai fazer com isso? Eu vou obedecer. Amém. Então você está entrando no reino de Deus. Não vou obedecer. Então, por exemplo, apenas a título de exemplo, você diz que ama Jesus. Você vem na igreja, você faz reunir, você ora pelas pessoas, você ajuda outras pessoas, você é dizimista, você é ofertante, você faz tudo. Mas você é uma pessoa que quando você está lá fora, com os amigos, você mente, você engana. Sim ou não? Sim ou não? Entendeu? Aí depois você vem com a maior cara de pau aqui na igreja. Opa, graças a Deus, aleluia. Jesus, você está enganando a quem? Está enganando a quem? Isso se chama religião. Religião é assim, você cumpre obrigações, mas não obedece a palavra de Deus. Então não adianta nada. É melhor nem ser religioso, seria melhor. Não é? Ora, digamos que eu estivesse aqui falando com vocês, pregando a verdade, falando da verdade, a verdade que liberta. É a verdade que liberta, não é isso? Sim. Mas quando eu saio daqui,
eu vou viver a minha vida de acordo com o que eu gosto. O que vai acontecer comigo? O que você acha que vai acontecer comigo? Aqui, supostamente eu obedeço a Deus. Lá fora, eu obedeço o meu coração. O que vai acontecer comigo? O diabo vai deitar e rolar. O diabo vai deitar e rolar. Ele vai me envergonhar. Por quê? Porque eu não posso viver assim, uma perna lá, outra cá. Sim ou não, pessoal? Andar assim, você consegue andar assim? Pois é isso que acontece com as pessoas que são religiosas, mas não estão no reino de Deus. E obviamente, como que uma pessoa que vive na mentira lá fora vai receber o Espírito Santo, que é o Espírito de verdade? Como pode isso acontecer? Impossível. Então, você quer o Espírito Santo? Nós estamos aí no dia 24, vamos ter o dia de Pentecostes. E essa festa é a festa que promovia e promove a colheita em Israel, a última colheita. E Jesus mandou justamente o Espírito Santo nesse dia, para que o seu povo estivesse unido num só espírito, numa só fé, num só coração, num só reino. Amém? Você quer o Espírito Santo? Ah, bispo, eu quero. Então você tem que pagar o preço. Qual é o preço? O preço é esse, amar a Jesus. Mas eu amo Jesus. Você ama como? Como que você ama? Se você aqui dentro, você adora Jesus, oferece, faz oferta, dá os dízimos, etc. Mas lá fora você é mentirosa ou mentiroso. Vive uma vida errada. Como que uma pessoa pode viver no reino de Deus e no reino do mundo ao mesmo tempo? Então, as pessoas, infelizmente, que vivem tentando agradar gregos e troianos, você entende isso? Nunca, jamais conseguem entrar no reino de Deus. Porque elas vivem uma mentira. Elas vivem uma enganação. E elas têm consciência disso. Ou não têm? Tem ou não tem, pessoal? Então, eu quero fazer uma oração para as pessoas que dizem: ô bispo, eu sou essa pessoa. Eu tenho sido essa pessoa. E eu vou dizer para você uma coisa: você tem que ser transparente, porque Deus sabe quem é você. Ele conhece a sua vida, de trás para frente, de frente para trás. Ele conhece tudo a nosso respeito. Não há nada, nem pensamento passa em branco diante de Deus. Ele sabe tudo a nosso respeito. Então, mas Ele quer que você seja sincero, verdadeiro, transparente. Oh, meu Deus, eu tenho sido uma pessoa assim, 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 mas eu não quero mais viver assim. Cansei de ser eu quero mudar. Está aqui a minha vida. Eu quero te amar, Jesus, a partir de agora. Eu quero te amar, para que eu possa ter o privilégio de ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro de mim, e então possa viver no reino de Deus e por toda a eternidade. Se você quiser a nossa ajuda em oração nesse sentido, se você tiver vergonha de vir aqui na frente, você tem que vencer essa vergonha. Você tem que vencer essa timidez. Você tem que ser o que você é, porque Deus conhece você. E não adianta você não vir aqui na frente e ficar orando, pedindo o Espírito Santo. Você vai receber uma banana. Desculpa lá. Se você quiser, pode vir aqui na frente. Nós vamos orar para você.
Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Você sabia disso? O diabo é o pai da mentira. Em outras palavras, quem mente, quem vive de mentira, serve a quem? Ao diabo. Em outras palavras, serve ao reino deste mundo, ao reino do inferno. Jesus veio ao mundo para trazer a verdade. E quem quiser essa verdade, quem quiser abraçar essa verdade e segui-lo, então tem que pagar o preço pela essa verdade. Não, eu quero começar uma vida nova. Quando você fizer isso, honestamente, Deus está vendo você, o seu sacrifício, sua luta, Ele está vendo o seu esforço, Ele vem sobre você. Amém? Não importa o que você fez de errado até aqui, o que importa é daqui para frente. É isso aí. Ele perdoa todos os seus pecados, desde que você venha confessá-los sinceramente. Amém? Não interessa se você matou, roubou, estuprou, pode ser lá o que for. Mas quando você diz, ó meu Deus, eu sou um miserável pecador, eu quero a tua ajuda. Eu estou aqui para entregar minha vida para ti. O Espírito Santo vem sobre você. Amém? Feche os seus olhos. E em nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Deus perdoa você, minha amiga e meu amigo. O diabo vinha acusando você. Você fez isso, você fez aquilo outro. Mas a partir de agora, deste momento, tudo que você fez de errado diante de Deus é apagado. Você é perdoado. Ele aceita você do jeito que você está. Ele te aceita. E faz você ter paz. Porque com o perdão dele, imediatamente vem a paz. Receba a paz. Em o nome do Senhor Jesus. Receba a paz aí agora. Para que, a partir desse instante, você comece a obedecer a palavra de Deus, a partir de agora, para que então você venha colher os frutos, os bons frutos do reino de Deus. Em nome do Senhor Jesus, receba a paz.